Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do JR 23 para você que nos dá o privilégio da sua companhia diária aqui na tela da TV, que mostra você começando mais uma semana com muitas informações aqui no canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Você já sabe, né? Segunda-feira, muitas novidades no final de semana e você confere agora os destaques da edição de hoje. Um entregador de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete RAM na noite deste domingo na Avenida São Vicente. O motorista de um Ford Ka Preto ficou ferido após um acidente registrado na rodovia MG 444, entre os municípios de Cássia e Capetinga, em Minas Gerais. Após uma sequência de meses com índices elevados de violência no trânsito, Franca registrou uma redução no número de mortes em junho. Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Guarda Civil Municipal, GCM, durante um patrulhamento preventivo realizado no bairro Moema, em Franca. A Espanha venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação e conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo. Bom, esses são apenas alguns destaques que você confere no programa de hoje. Claro que a gente vai falar também sobre Brasileirão, que já teve o pontapé inicial da 19ª rodada, e é claro que ela continua durante toda a semana. Nossa primeira parada e já já a gente está de volta. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Uma excelente noite de segunda-feira para você que nos acompanha aqui no JR23. Já entramos aí no que a gente considera, né, como a reta final do mês, né? Dia 20 já estamos aí, é claro, avançando no mês número 7 do ano de 2026 e você sempre junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você. Bom, os acidentes de trânsito continuam acontecendo não só em Franca e também na região. Tivemos casos graves que foram registrados, você confere agora. Um entregador de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete RAM na noite deste domingo na Avenida São Vicente, no bairro Polo Clube, na região sul de Franca. Segundo as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando o motorista da caminhonete tentou realizar um cruzamento para acessar a via. Sem perceber a aproximação da moto, acabou atingindo o entregador. A moto atingiu em cheio a lateral do carro, que acionou o airbag. O vidro do lado do motorista estourou na colisão. Com a força do impacto, o jovem ficou prensado sob a caminhonete e sofreu ferimentos graves. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. Após receber os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Franca. Até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista. A Polícia Militar está no local e registra a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas. O motorista de um Ford Ka Preto ficou ferido após um acidente registrado na rodovia MG 444, entre os municípios de Cássia e Capetinga, em Minas Gerais. Segundo as informações apuradas, o condutor tentou realizar uma ultrapassagem quando invadiu a pista contrária e atingiu lateralmente um veículo que seguia no sentido oposto. Com a força da colisão, o Ford Ka capotou. Equipes da Polícia Militar e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionadas para atender a ocorrência. O motorista do Ford Ka foi socorrido e encaminhado para atendimento médico em Cássia. Já a condutora do outro veículo não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades. Bom, sobre esses casos, né, de acidentes, como foi dito aí na reportagem, né, as causas serão investigadas e isso, mais do que nunca, serve de alerta, né, em relação às medidas que vêm sendo feitas para tentar tirar Franca desse triste ranking que é o primeiro lugar em mortes em acidentes de trânsito, sem contar vítimas que ficam feridas. Os dados do Infociga, que é a plataforma que reúne os dados sobre acidentes de trânsito, foram divulgados também em relação ao mês passado. E você confere os detalhes agora. Após uma sequência de meses com índices elevados de violência no trânsito, Franca registrou uma redução no número de mortes em junho. Dados divulgados pelo Infociga, Sistema Estadual de Monitoramento da Segurança Viária, apontam que o município teve 2 óbitos no mês, contra 3 registrados em maio, uma queda de 33,3%. Na comparação com junho de 2025, quando 6 pessoas perderam a vida em acidentes, a redução é ainda mais significativa, chegando a 66,7%. Apesar do resultado positivo no mês, os números do primeiro semestre ainda mantêm o alerta aceso. Entre janeiro e junho deste ano, Franca contabilizou 28 mortes no trânsito, volume 75% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando ocorreram 16 óbitos. O levantamento mostra que os motociclistas continuam sendo o grupo mais afetado pelos acidentes fatais na cidade. Nos 6 primeiros meses de 2026, foram registradas 11 mortes de motociclistas, alta de 83,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os pedestres, o Infociga contabilizou 6 óbitos, crescimento de 50%. Houve ainda uma morte de ciclista, mesmo número registrado em 2025. Já entre os ocupantes de automóveis, foram 8 mortes no semestre, aumento de 166,7% na comparação anual. Os dados também mostram uma desaceleração das mortes nos últimos meses. Enquanto o primeiro trimestre de 2026 concentrou 19 vítimas fatais, entre abril e junho foram registradas 9 mortes, redução de 52,6%. Apesar da melhora recente,
o acumulado do semestre segue acima dos índices observados em 2025. No período compreendido entre julho de 2025 e junho de 2026, o Infosiga contabilizou 52 mortes e 980 sinistros de trânsito em Franca. A cidade apresenta taxa de 14,59 mortes para cada 100 mil habitantes e 2,90 óbitos para cada 10 mil veículos. Segundo o levantamento, a frota municipal alcançou 179.514 veículos. O custo estimado dos acidentes de trânsito supera 204,9 milhões de reais. Bom, no trânsito sempre atenção, né? O autocuidado, a análise diária que todos nós temos que ter. Vamos agora às outras ocorrências que foram registradas, ação importante das guardas municipais, não só em Franca, mas também na região. Nós tivemos um caso em Rifaina, onde um homem acabou sendo preso, e também aqui em Franca, a ação da Guarda Civil Municipal vem dando resultados expressivos. Veja só. Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Guarda Civil Municipal, GCM, durante um patrulhamento preventivo realizado no bairro Moema, em Franca. A ocorrência foi registrada pela equipe formada pelos GCMS Lima e Margarete. Segundo a corporação, 2 homens em atitude suspeita foram abordados. Durante a revista, um deles informou ser usuário de drogas e estava com 3 pedras de crack, uma porção de maconha e um aparelho celular. Ao ser questionado sobre a origem do aparelho, afirmou que o havia comprado pouco antes da abordagem, mas disse não saber a senha para desbloqueá-lo. Com o segundo abordado, os guardas encontraram um capacete, o documento de uma motocicleta Honda Bis e 2 botas novas. Inicialmente ele alegou que havia encontrado as botas em uma caçamba e pretendia vendê-las na região central da cidade. Também afirmou que o capacete e o documento pertenciam a uma motocicleta que buscaria no centro. No entanto, a equipe constatou que o homem não portava a chave da motocicleta, o que levantou suspeitas. Após novo questionamento, ele admitiu que não iria buscar o veículo e que seguiria apenas para a região central. Durante consulta aos sistemas de segurança, os guardas verificaram que um dos abordados possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal, expedido no último dia 15 de julho. Conforme a GCM, restam 1 ano, 3 meses e 2 dias de pena a serem cumpridos. Ainda de acordo com a corporação, o homem havia deixado o sistema prisional recentemente e já era conhecido nos meios policiais. Os 2 foram encaminhados à CPJ, Central de Polícia Judiciária. Na delegacia foram apreendidos o aparelho celular, as porções de crack e maconha, o capacete, o documento da motocicleta e as 2 botas. O homem procurado pela Justiça permaneceu preso e foi recolhido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Em patrulhamento ali pelo Parque Moema, quando visualizamos 2 indivíduos em atitude suspeita, abordamos o mesmo. Com um deles foi encontrado aí um aparelho celular, onde o mesmo não soube desbloquear o celular, disse que não lembrava a senha, disse que adquiriu o celular um pouco antes da abordagem, ali próximos prédios da Dom Pedro, e estava com 3 pedras de crack e uma porção pequena de maconha, diz que é para consumo próprio. Com o outro indivíduo, localizamos aí um capacete, o documento de uma motocicleta, uma Honda Bis, e 2 pares de bota Country, essas botas novas. Ao ser questionado, mesmo disse que essas botas ele achou numa caçamba e que iria para a área central para fazer a venda dessas 2 botas. Botas aí aproximadamente valor mínimo de uns R$200 cada uma. Sobre o capacete e o documento, o mesmo diz que uma motocicleta dele estragou na área central, o mesmo estava indo lá para pegar essa moto novamente, por isso que ele estava com o capacete e o documento da moto. Porém, o mesmo não tinha nenhuma chave de veículo portando aí com o mesmo. É o que levantou a suspeita aí da equipe. Aí, novamente, ele foi questionado, aí ele disse que somente estaria indo na área central para fazer a venda dessas duas botas. Ao puxar o nome do outro indivíduo, o que estava com o aparelho celular com os entorpecentes, constou um mandato de prisão para o mesmo, restando aí 1 ano e 2 meses para pagar de pena. Diante dos fatos, aí, a gente levou os mesmos, conduziu os mesmos para a CPJ, onde o delegado plantonista fez a apreensão aí de todos os materiais, das botas, do documento da moto, capacete,
e do entorpecente e o aparelho celular. E o indivíduo que estava procurado ficou à disposição da justiça. O outro foi ouvido e liberado. Um homem foi preso em flagrante em Rifaina após agredir a mulher durante uma discussão e, em seguida, acionar as autoridades com uma falsa denúncia de assalto para tentar justificar o desaparecimento. Segundo a GCM, Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, moradora de Franca, relatou que estava na cidade turística com o marido e a sogra, onde passaram o dia. Durante o retorno para Franca por volta das 18h40, o casal iniciou uma discussão ainda na rodovia. Os dois deixaram o veículo e seguiram a pé até o perímetro urbano de Rifaina, onde tentaram conversar. Conforme o relato da mulher, o marido tomou seu telefone celular à força, a agrediu e, em seguida, arremessou o aparelho contra o chão, destruindo-o. Após as agressões, ele fugiu do local. Enquanto a ocorrência era registrada, a GCM recebeu uma ligação informando que um homem bastante alterado afirmava que havia sido vítima de um assalto na rodovia. Segundo ele, 2 criminosos armados teriam interceptado o veículo em que estava com a mãe, anunciando o roubo. O suspeito disse que conseguiu fugir correndo enquanto a mãe permaneceu no carro. O homem foi levado por uma equipe da Defesa Civil até a base da GCM. No entanto, ao chegar ao local, os agentes constataram que ele era justamente o marido apontado como autor das agressões contra a mulher. Após a apuração dos fatos, a suposta ocorrência de roubo foi descartada, sendo identificada como uma falsa comunicação de crime. O casal foi encaminhado à CPJ, Central de Polícia Judiciária de Franca. Após tomar conhecimento da ocorrência, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu à disposição da Justiça. Tivemos uma outra ocorrência na manhã de hoje já, com prisão de um homem que estava com mandado de prisão expedido pela Justiça. Na manhã desta segunda-feira, a Guarda Civil Municipal, GCM, de Franca prendeu um homem de 26 anos que era procurado pela Justiça durante o atendimento de uma ocorrência no canil municipal. A equipe foi acionada pela Central de Atendimento após um desentendimento envolvendo um casal que havia levado filhotes de cachorro encontrados abandonados em via pública, na região entre os bairros Jardim Luísa e Jardim Pinheiros. Segundo a GCM, o casal encaminhou os animais ao canil municipal para que fossem adotadas as providências necessárias. Durante o atendimento, houve um desentendimento entre os envolvidos, o que motivou o acionamento da corporação. Após ouvir as partes e acompanhar a resolução da situação, os guardas verificaram que os filhotes foram recolhidos por uma vereadora, que se responsabilizou pelo encaminhamento dos animais ao seu canil particular. Na sequência, a equipe realizou consulta aos dados de um dos envolvidos, um homem de 26 anos, e constatou a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido em 25 de setembro de 2025, pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129-13 do Código Penal. Conforme a GCM, o homem ainda tinha uma pena de 11 meses e 29 dias a cumprir. Diante da ordem judicial, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, CPJ, onde permaneceu à disposição da Justiça. Informações importantes da área da segurança que você conferiu no próximo bloco. Nós temos mais notícias também aqui no JR 23, é só ficar ligado. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta no JR23 e agora é hora e vez de falarmos sobre economia e os impactos que as decisões tomadas nos Estados Unidos podem, claro, causar, inclusive aqui na nossa região, para diversos segmentos da economia. Veja só na reportagem. Dentre os principais produtos atingidos pela tarifa de 25% estão máquinas e equipamentos industriais, equipamentos eletrônicos, móveis de madeira, roupas e calçados. Ao todo, a medida alcança cerca de 3 mil produtos brasileiros. Provavelmente, os setores que vão ser mais afetados são aqueles de valor agregado um pouco maior, que concorrem com o produto americano. E isso, para a economia brasileira, é um ponto de atenção. O anúncio do governo dos Estados Unidos veio acompanhado de uma lista de exceções. Ficaram de fora da nova tarifa produtos como carne bovina, café, suco de laranja, celulose e aeronaves. Mesmo assim, a medida coloca o Brasil entre os países com maiores barreiras para exportar ao mercado norte-americano. Os Estados Unidos são ainda o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás somente da China. Mas a participação dos americanos nas exportações brasileiras atingiu o menor patamar desde 1997. Nos anos 2000, essa fatia chegou a 25% e hoje não passa dos 9%. No primeiro semestre deste ano, o comércio entre Brasil e Estados Unidos somou 36 bilhões de dólares, uma queda de 12,8% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações brasileiras recuaram 13% para 17 bilhões e 400 milhões de dólares. As importações caíram 12,5%, somando 19 bilhões de dólares. Em nota publicada na manhã de hoje, a Confederação Nacional da Indústria disse acompanhar com preocupação o anúncio da tarifa. Segundo a entidade, 20 das 27 unidades da federação reduziram as exportações aos Estados Unidos no primeiro semestre, e o cenário tende a piorar, corroendo a competitividade da indústria brasileira. A nova tarifa deve aumentar a pressão sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Mas para a economista, hoje o país depende menos do mercado americano e tem uma pauta de exportações mais diversificada. A busca por novos mercados é importante, a adaptabilidade do produto a outras condições, a outros mercados, de uma forma um pouco mais versátil, também acaba sendo um subproduto desse tipo de situação que a gente vivencia hoje, que sem dúvida favorece muito não só o produtor, mas a economia como um todo, porque, claro, ela fica muito menos vulnerável a esse tipo de choque. A outra preocupação, e que também já tem novas regras, são sobre o uso de apostas online, as chamadas bets, que agora devem cumprir novas medidas definidas pelo governo. As regras valem para anúncios de apostas de cota fixa, popularmente chamados de bets. Com isso, em qualquer publicidade dessas apostas, será obrigatória a exibição de mensagens de advertência com uma das frases: apostar faz você perder dinheiro, apostar pode causar dependência e aposta não é investimento. O modelo é parecido com o utilizado em propagandas de cigarro. As mensagens devem ser exibidas na horizontal, de forma clara e legível, ocupando pelo menos 10% da área do anúncio. A publicidade também está proibida de induzir o consumidor ao erro e de mostrar falas de especialistas ou comentaristas incentivando apostas sobre determinado jogo ou evento. Além disso, todo anúncio desse tipo, direcionado a menores de 18 anos, será considerado abusivo. As empresas
empresas de bets que descumprirem as regras podem pagar multa de até 20% do faturamento ou ter a autorização de funcionamento suspensa por até 180 dias. Em caso de reincidência, a autorização pode ser cassada. De acordo com o Ministério da Fazenda, pelo menos 25 milhões de brasileiros, cerca de 10% da população, fazem apostas em jogos online. As empresas de aposta legalizadas geraram 37 bilhões de reais em 2025 e são apontadas como uma das causas do endividamento da população. A preocupação com os impactos sociais é tão grande que o governo bloqueou o acesso às plataformas para 2,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família e do BPC, em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais um intervalo rapidinho e na sequência as informações do mundo da bola para você, que nos dá o privilégio da sua companhia no JE23. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Então quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família, por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta aqui no JR23, é claro, começo da semana, repercutindo o encerramento aí da Copa do Mundo. Que jogão foi aquele do terceiro lugar, hein? Entre Inglaterra e França, e a Inglaterra levou o melhor. Mas a disputa do título também foi um verdadeiro teste para cardíaco. Brasileiros que estavam secando a Argentina, esses estão felizes. Já aqueles que estavam torcendo em especial para o craque Messi, acabaram aí ficando, digamos,
um pouco frustrados, mas a Espanha apresentou um futebol digno de modelo para todas as seleções e ficou com a taça. A Espanha venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação e conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo. O primeiro tempo foi de muito respeito entre as equipes, com a Espanha propondo um pouco mais de jogo e a Argentina buscando subir em saídas pontuais. Logo nos 5 primeiros minutos, Lamine Yamal teve 2 chances, mas não as aproveitou. Se a Fúria tentou pouco, a Albiceleste não finalizou nenhuma vez nos primeiros 45 minutos da decisão. A segunda etapa transcorreu como a primeira, controle espanhol contra uma sólida defesa argentina. Aos 47, o volante Enzo Fernandes recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ao final de 90 minutos, a Espanha tinha 15 finalizações e a Argentina nenhuma. O 0-0 não saiu do placar e o jogo seguiu para a prorrogação. Aos 5 da primeira etapa complementar, o gol finalmente saiu dos pés de Nico Williams, mas a arbitragem viu um pisão de Merino no pé de Otamendi e o gol não foi validado. Logo no começo do segundo tempo da prorrogação, com menos de 1 minuto, o gol do título. Cruzamento da direita, Nico Williams ajeitou para trás e Fernan Torres chutou firme para superar Dibu Martínez. 7 minutos depois, Fernan Torres balançou a rede outra vez, mas um impedimento foi assinalado. A Argentina ensaiou buscar o empate, conseguiu finalizar, mas o resultado já estava decretado. Espanha bicampeã mundial. Foi sofrido, foi rorro, foi na fúria e no final o grito foi um só. A Espanha venceu a Argentina na prorrogação por 1-0 e garantiu a segunda Copa do Mundo de sua história. Em Barcelona, a festa explodiu com a confirmação da vitória. Foi incrível, eles aguentaram firme como campeões. Nos fizeram sofrer, sofremos, mas a Argentina sofreu ainda mais e estavam com um jogador a menos. Eu tinha dito que Fernan marcaria aos 85 minutos. Sofremos um pouco mais, mas o gol decisivo da partida finalmente saiu. Estou muito feliz. Em 2010, na África do Sul, o título também veio por 1-0 na prorrogação, só que contra a Holanda. A Espanha se tornou a primeira seleção a conseguir o bicampeonato neste século. O capitão da Espanha, Rodri, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026. Campeão com a Fúria, o craque superou Lionel Messi e Kylian Mbappé e levou o troféu de bola de ouro do Mundial. O meio-campista do Manchester City, de 30 anos, já havia vencido a bola de ouro de melhor jogador do mundo da temporada 2023-2024, entregue pela France Football em parceria com a UEFA. Como Lionel Messi não marcou neste domingo, Mbappé, com 10 gols, terminou como artilheiro do Mundial de 2026. Vinícius Júnior foi o brasileiro mais bem colocado, com 4 gols. O francês Mbappé também tinha alcançado no sábado a marca de 22 gols em Copas do Mundo, superando o argentino como o maior artilheiro da história do torneio. É isso aí, né? Espanha campeã, vice-campeã Argentina, terceiro lugar para a Inglaterra, quarto lugar para a França, o Mundial de 2026. Agora, claro que a gente também foca as atenções na preparação da seleção brasileira, que segue, né, já trabalhando visando o Hexa. Campeonato Brasileiro que já teve início da rodada e durante esta semana nós estaremos trazendo aqui as informações sobre os jogos que acontecem da 19ª rodada, agora foco total nas competições nacionais e também sul-americanas. Amanhã a gente está de volta. Um abraço, boa noite para você.